paz, como foi cantado, a Ele a glória. Pelo nosso irmão Wagner, eu quero cumprimentar as pessoas que já estão conosco nesta devocional e vão continuar, né? E para nós é uma glória, é um prêmio, é uma alegria muito grande saber que, não estando fisicamente, virtualmente, você desfruta, né, da companhia que nós desfrutamos nesse ambiente. Nós não estamos falando do calor humano, essa companhia. Eu estou falando daquele que disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então você vai desfrutar conosco, né, dessa companhia fantástica que, infelizmente, o mundo está prescindindo de andar com ele, né? Tolo como é a humanidade nesta terra, pelas escolhas horríveis que elas têm feito, e é praxe no homem escolher errado, entendeu? Nós escolhemos casa para morar e depois vemos que aqueles vizinhos não são aquilo que a gente espera e eles atormentam a vida. Escolhemos profissão. Eu pus em uma crônica que trabalhamos para ganhar dinheiro e então nem ganhamos dinheiro e a vida fica extremamente sofrida. Nós nos casamos e depois ficamos com vários casamentos, se é que é casamento, porque casamento é um só, segundo Deus, segundo a Bíblia. Vou bater teologicamente com muitos, até pastores, que têm uma outra visão antibíblica, porque no capítulo 19 de Mateus, Jesus vai dizer exatamente como eu creio, prego e vivo. Jesus falou ali no capítulo 19 de Mateus, que no princípio Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e os uniu. E disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Eu sei que tem muita gente: mas no meu casamento não foi Deus que uniu. Aí eu, com a minha máxima tradução Fortunato desta Bíblia, eu digo para você que o diabo não une ninguém. Não, o diabo não une. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas tem um texto maravilhoso na Bíblia, está lá em 1 João 3, 8, que diz: para isto o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, a companhia de Jesus é a coisa, é o ápice, é o ponto alto, é a maior essência, é a glória, é a circunferência, é o centro, é tudo a presença do Senhor, e você então vai desfrutar desta presença conosco. Quando eu começo logo, né, no começo, que estamos começando, eu sei que algumas pessoas ficam tentadas a: eu vou desligar, não vou ouvir esse cara, não sei o que tem. Eu vou dizer: que pena, né? Jesus mesmo disse: para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. E eu vou usar esse versículo do Abacuque para dizer: para o seu próprio dano e prejuízo. Por quê? Porque nós vamos falar de vida eterna. E vamos falar de uma coisa que ela perturba, inquieta, incomoda muita gente. Com o título da nossa mensagem: quem eu sou. Você já se perguntou sobre isso? Praticamente toda a sociedade já o fez. Quem, na verdade, eu sou? As pessoas não sabem quem são. Elas estão aí como um robô qualquer, como um autônomo, vivendo apenas esperando acontecer, e elas não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui, e o pior de tudo, não sabem para onde irão. E para isso, né, cumprimentando você mais uma vez, dizendo
da alegria de tê-lo conosco, nós queremos usar como referência uma parábola de Jesus que está em João, né? Esse título de João é de o apóstolo amado. João é o discípulo amado, aquele que recostava a sua cabeça no ombro de Jesus. E ele é tido como o apóstolo amado. E ele vai dizer no capítulo 15 do seu evangelho, João, começando da seguinte forma: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele a corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo. Eu quero grifar isso para você que está virtual aí e até os que estão aqui conosco. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, a Bíblia. Permanecei em mim, na Bíblia, e eu permanecerei em vós. O dono da Bíblia permanecerá em você. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecerdes no tronco, na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e lançá-lo-ão no fogo, e se queimará. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. E nisto, o verso 8, é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis os meus discípulos. Oremos. Santo, eterno e poderoso Pai, aqui está a escolha que fizemos das pérolas, que não há em literatura, em livro, enciclopédia, não há no mundo, só na Tua palavra, Senhor. E agora inspira-nos e ajuda-nos pela nossa insuficiência, porque cremos que não há na terra ninguém competente e hábil para discernir apenas esses 8 poucos versículos que lemos. Mas o Senhor é o autor desse texto, então leva-nos aonde só o Senhor sabe conter, sim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, o título desta mensagem é Quem Eu Sou. E esta indagação, esta pergunta, foi feito por Jesus lá em Mateus, no capítulo de número 13. Jesus estava se afastando de Jerusalém e indo para Cesareia de Filipe, quando somente com seus discípulos ele os aborda e pergunta para ele: que diz ou dizem os homens ser o Filho de Deus? Quem dizem o povo ser o Filho do Homem? E ali eles vão dar algumas referências, e é exatamente o conhecimento que as pessoas têm de Deus e do Deus encarnado, que é a maneira de Deus revelar-se. A Bíblia diz que Deus é espírito, você não vê um espírito, mas a Bíblia diz que ele
revelou. Veja bem que o Mateus 10:30 diz: eu e o Pai somos um, está escrito lá. E ele vai dizer: quem vê o Pai, vê a mim. Uma certa feita, lá no capítulo 14 de Mateus, um dos seus discípulos perguntou, que era o Filipe, e falou: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Parecia ser ingênua a pergunta, aquela indagação, mas veja bem que Jesus, ele já está um longo tempo de 3 anos com ele, quase 3 anos e meio, e Jesus fala: Filipe, estou tanto tempo convosco e você não me conhece? Veja bem que em Mateus 10:30 ele diz: eu e o Pai somos um. E o Filipe, lá no capítulo 14 de João, no verso 6, ele diz: mostra-nos o Pai. E ele estava andando com Jesus. E como sempre afirmo, tanto Hebreus como Colossenses é dito que ele é a imagem de Deus. As igrejas que fazem imagens, eles tentam fazer o mais aproximado. Segundo um escultor, ele faz o mais aproximado. Agora, Deus não iria errar em fazer Jesus igual a ele. E Jesus vai dizer, né? Paulo vai dizer, ele é a expressa imagem de Deus, e vai dar o detalhe. Porque nele e por ele foram feitas todas as coisas. Quando se fala todas as coisas, a gente analisa aquilo que nós vemos, mas é tão singular este versículo, e diz: as coisas visíveis e invisíveis. E fala do que? Das autoridades, potestades e principados, que nós pensamos que são só os homens. Mas existe muita autoridade no universo criado, que você não vê. Veja bem, você sabe que existe a atmosfera, mas você pode pegar a atmosfera? Você sabe que existe o ar, cientificamente é provado, mas você pode pegá-la? Me mostra aqui. Ele é isso que criou todas as coisas. Eu gosto muito porque um dia, ele andando por cima das ondas revoltas, que ia infelicitar, ia matar toda a tripulação, que era só, não tinha passageiros, só tinha tripulação, que eram os 12 discípulos que estavam naquele barco no mar da Galileia. E Jesus vinha andando por cima e ele repreendeu a água, que estava com ondas revoltas, e repreendeu o vento. Vento cessa, mar acalma. E antes disso, ele chamou os seus discípulos para dizer: se você crer em mim, você fará obras maiores do que eu. E ele fez igual, porque Pedro andou por cima. Então veja bem que Jesus, e o título da nossa mensagem é: quem eu sou? Quem sou eu? E aí o Pedro vai dizer que ele era o Cristo, lá em Mateus, no capítulo 16. Essa mensagem que fala desta parábola da videira, e fala também dos ramos. E ele diz: eu sou a videira e o meu pai é o dono da vinha. Quem planta uma videira, um agricultor, ele espera o quê? Colher uvas. É natural, ele plantou aquela oliveira. E ele está falando aqui de povo, de gente, de pessoas. E ele dá 3 tipos de pessoas aqui, que elas estão na mesma situação, mas não o que? Como deveriam estar. Veja bem que Jesus aqui está dando
3 tipos de ramos que somos nós. Uma que não dá fruto. O verso 2, né? Não der fruto, não dá fruto. A outra que dá fruto, e ela é limpa. E a outra, terceira, que dá mais fruto ainda. Interessante, não é mesmo? Jesus contou uma parábola aqui no livro de Lucas, e ele contou a parábola das minas. Que ele então, como Senhor, ele deu 10 minas para 3 dos seus servos. E eles saíram para, ou melhor, ele saiu para tomar posse de uma cidade. Esta cidade é a Nova Jerusalém, lá nos céus, que ele disse: vou preparar lugar, em João 14, e virei novamente. Então ele está contando essa parábola. E quando ele voltou, o que aconteceu? Ele pega o primeiro que recebeu 10 minas. É diferente a parábola das 10 minas com a parábola dos talentos lá de Mateus, no capítulo 25. É diferente. Porque ali, dos talentos, as pessoas receberam gradativamente. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2 talentos, e outro recebe 1 talento. E ali eles produziram, reproduziram, e um também não fez nada. Mas talentos é diferente das minas, porque as minas é uma moeda que equivale a mais de 3 meses, cerca de 100 dias de trabalho de uma pessoa. Quer dizer, Deus deu uma fortuna para cada um deles. Mas o que produziu 10, quando o Senhor que tomou posse do reino, que é para nós aqui a Nova Jerusalém, ele volta para ver o que nós fizemos. Ele vai fazer isso, hein? Por isso que é bom produzir e produzir muito, né? E aquele que recebeu 10 falou: Senhor, aqui está a tua mina, e eu angariei mais 10 minas. E ele fala: bom servo, você vai reinar sobre 10 reinos. Aí chega o outro e fala: Senhor, aqui está as tuas minas. E eu angariei mais 5 com ela. Ele também, da mesma forma, fala: bom servo, você vai reinar sobre 5 cidades. E aquele que chegou com uma mina enrolada, guardada, ele fala: Senhor, eu tive medo do Senhor. O mesmo que aquele que recebeu uma dracma lá em Mateus, ele também escondeu. Aí o Senhor fala: mau servo, você sabe que eu colho aonde não plantei e recolho aonde eu não produzi. Você não deveria colocar isto a juros para que eu recebesse duplicadamente? Aí ele vai dizer: pega a mina que ele tem e dá para aquele que tem 10 minas. Quando ele disse isso, ficaram aborrecidos com ele. Falou: Senhor, ele já tem 10 minas. E o que o Senhor vai dizer? Aquele que tem, ser-lhe-á dado mais. E aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Tem tudo a ver com esses ramos que o agricultor, ele está esperando os frutos. Não há em sã consciência alguém que trabalhe e ele não espere o ganho, não espere o lucro, não espere que haja
uma grande colheita. Se tem alguém, e Tiago vai dizer lá no capítulo 4 do livro dele, que o agricultor, o colono, aquele que planta, aquele que revolve a terra, aquele que lança a semente, Tiago vai dizer, ele espera com confiança o que? O concurso dos céus. Se tem alguém que tem fé na terra, é as pessoas, e Jesus sempre fez as parábolas mostrando o tempo. Quando eles perguntaram para Jesus quando que ele ia voltar, Jesus falou, você olha o sol, você olha a tarde e vê que ele está com aquele vermelhão, você vai dizer o quê? Ah, vai ter tempestade. Mas quando você olha e vê aquele vermelho, entendeu? Calmo, você fala, vai ter um bom tempo. Ele chama de hipócrita. E diz, você sabe discernir o tempo, mas não sabe o quê? Ver que Deus está dando sinais de quando ele voltaria. Ele estava interessado em saber quando, Jesus irá voltar. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele, como o dono da vinha, que trouxe o quê? Esta semente maravilhosa chamada Evangelho, ele está na expectativa de que nós sejamos aquele ramo, e ele vai dar o detalhe, porque ele diz, ele não pode por si mesmo produzir. Se tem uma instituição na terra que ela só pode vingar, ela só pode crescer, se é a igreja, é o evangelho, é o que? A fé, que você precisa sempre exercitar ela, para que ela seja manifesta. Eu sempre costumo dizer que nós somos o povo da fé. Mas quando eu vejo que aquelas pessoas, e eu digo que para nós termos fé, é fácil, é tão simples ter fé, gente. Agora, sacrifício maior faz aquele que não tem fé, ou melhor, que não crê em Deus. Precisa um esforço muito grande para não crer em Deus. E quem não crê em Deus? Quem não serve a Ele, quem não vai à igreja, quem não conhece, quem não adora. E ele está vivendo aí, mas está vivendo sem o fruto que Deus espera que ele, o quê? Que ele produza. É uma lei tão natural. Então eu creio em Deus, eu creio no Senhor, eu creio no Evangelho. É tão simples, por quê? Porque as evidências mostram, para onde eu me viro, eu vejo uma mão que criou todas as coisas, como está no Gênesis. Não tinha nada diferente, né, da evolução, que é uma tolice. Precisa ser um ateu, um agnóstico, para acreditar nessa teoria que nunca vai concluir, nunca. Porque quando você pegar física e astrônomos, e eles sempre têm incógnitas, ele tem coisas que eles não podem de maneira nenhuma dar resposta. Mas para nós crentes é tão fácil, para nós que exercemos a verdadeira fé, porque eles têm fé também, e a fé deles é forte. Por quê? Porque eles estão olhando a criação e estão negando a criação. Precisa ter muita fé para negar aquilo que você está vendo. Por isso que a Bíblia diz que nós cremos naquilo que não podemos sequer ver. Nós cremos em Deus que não vemos. Aparentemente não vemos Deus, mas nós estamos vendo Deus para todos os lados que nos viramos. Para todos os lados. Você olha a água, olha o mar, olha as plantas, olha os animais, olha as aves,
olha as nuvens, olha as estrelas. Para onde você olhar, você vai ver. E pela singularidade, pela complexidade de todo esse sistema, que o homem faz de tudo para destruir, e ele vai destruindo, entendeu? Já falei para vocês que a Folha de São Paulo do ano 2000, está aqui no meu celular, 2000, não sei, o Jacques Cousteau, ele pôs uma reportagem, era um cientista, que 40% de tudo que existe no mar, os animais do mar, os peixes, foram extintos pela mão do homem. Constantemente você vê aí os animais, entendeu, que está com plástico no estômago, que estão engasgados, que estão presos nas redes, que estão... Isso é tudo produto do homem, sem contar o resto das maluquices do homem na terra. Não é mesmo? Então esse Deus que fez essa complexidade de todo o sistema, que não é só o nosso aqui, que não tem igual, em todo espaço sideral não tem igual, não tem um planeta. Olha que esses homens estão lançando, a NASA, já falei domingo passado, lançou uma outra máquina que eu não tenho nome, só estão ajustando os espelhos, as antenas, e vai já começar a trazer imagem, transmitir maior do que o Hubble, que está há 20 anos, que já está sendo aposentado, já vai ficar mais uma sujeira lá em cima no espaço, orbitando, como tem milhares. O espaço está tão sujo quanto a Terra, você sabia disso? A Terra está contaminada como o Rio Tietê, aqui em São Paulo, né? Mas o espaço também está muito contaminado. Então basta você procurar se ilustrar e, em vez de ouvir a novela da Globo, começar a ver reportagens que são saudáveis, salutares, informativas, e documentários que evidentemente vai fazer você crescer. Eu aprendi com o meu pai. Meu pai falou, anda com pessoas que podem fazer você crescer. Agora andar com os artistas da Globo, você vai crescer aonde? Vai crescer porque você vai gostar do carnaval, vai gostar das boates kiss, você vai gostar, né, dos MCs da vida, essas coisas todas. Quer dizer, e você não vai dar fruto. Você é o quê? Um ramo que está, porque todo ser humano na terra o é, mas que não dá fruto. E o dono desta vinha, que é o Deus, com seu filho agricultor, o agricultor que cuida da vinha. Certa feita, Jesus falou da figueira, que há 3 anos ele estava procurando fruto. 3 anos é o ministério dele aqui na terra, 3 anos e meio. E ele falou, não acho, ele estava falando dos judeus. Aí ele diz, corta porque está ocupando a terra inutilmente. Aqui ele fala a mesma coisa. E o que Deus espera? O que está aqui no versículo de número 5. O versículo 5 diz, eu sou a videira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Veja bem, Deus não espera só que você dê fruto. Ele espera que você dê muito fruto. Qual a alegria de um colono, de um agricultor, de alguém que trabalha na terra? Quando ele olha que o trabalho dele de 1 ano, ele agora vai ter uma colheita extraordinária. Como é que fica o sorriso dele? Mas quando, como está agora lá no sul, aqui a gente está sendo inundado e está tendo tanto desastres aí, e tragédia, e está as pessoas morrendo, e você tem visto, mas lá está uma seca, vou usar até esse termo, uma seca do inferno lá. E como que fica aquele homem que tem a sua fazenda, e ele depende do quê? Do campo, da colheita. E ele vê que agora aquelas espigas estão queimadas, estão já estragadas, e ele não vai, né? E ele tem que pagar o quê? O empréstimo do banco e uma série de coisas,
depois vão... É uma série de... Do ministro da Agricultura, como as pessoas, você vê que o governo foi lá agora para dar casa para os pessoal, esse negócio todo. Mas presta atenção, você que tem televisão, você viu na sua televisão falando essa semana de que 70% dos brasileiros, eles estão morando em risco. 70% dos brasileiros, mais do que a metade, estão morando em lugares que a vida dele desmoronar, haver morte e inundação, uma série de 70%. Saiu na sua televisão e você viu. Talvez você não observou, mas saiu na sua televisão. E você acha que o governo vai dar casa para todo mundo? Se nós já temos um déficit de milhões e milhões de propriedades desse negócio todo. Eles vão fazer o que fizeram. Já aumentaram o salário deles, o deputado já deram vantagem para eles, até para pegar paletó, até para aumentar a moradia. Aumentou a moradia deles, porque quem é de ferro? Só para moradia foi 4.000 e poucos reais por mês de moradia, de aumento. Não é de aumento. E você não ganha isso por mês. Então eles fizeram tudo isso. E o povo vai ficar sem a picanha, vai fazer o quê? O povo vai ter que deixar um pouquinho mais para lá, para trás, esse negócio todo. Vamos repensar essas ideias, esse negócio todo. Mas, cá para nós. Se você não está produzindo os frutos, então a Bíblia diz que é cortado e jogado no fogo. Somos nós. Eu coloquei na vida, no mundo, eu e minha mulher colocamos 8 pessoas na terra. Precisa ter coragem para isso. Precisa ter ideal e saber que os braços vão ter que trabalhar mesmo. Que eu costumo dizer, quando minhas filhas tinham fome, elas não pediam para eu orar. Pai, ora aí que eu estou com fome. Elas iam na geladeira, no fogão, abriam lá e elas faziam aquele prato cheio. Não é prato, não é PF, prato feito. Prato cheio, né? Aquela montanha. E eu via elas parecendo aquele peixe lá que cai, a piranha, parecendo as piranhas lá. Quanto tiver, está comendo. Sabia disso. Entendeu? E eu as tive para que elas fossem alegria para a minha vida. Eu pergunto, você já reproduziu, você já pôs filho no mundo? Certamente que sim, né? Até porque hoje em dia, com a orgia que está aí, os filhos parece que surgem do nada. Não surge do nada. Entendeu? Para acontecer isso, você sabe o que precisa ser feito. Precisa ter o quê? A união. E a união é, segundo a minha Bíblia, é de macho e de fêmea. Como está lá no capítulo 19 de Mateus. Macho e fêmea, na abertura nós falamos sobre isso. Às vezes as pessoas ficam me perguntando se eu tenho alguma coisa contra os gays. Pastor, você tem algum problema? Não, não tenho problema nenhum com os gays. Não, com ideologia de gênero, não tenho problema nenhum. Até porque, presta atenção você, o meu problema é comigo mesmo. Eu tenho um problema sério. Por quê? Porque eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Só que eu sei o que eu quero ser. E o que eu quero ser? Eu nasci para ser semelhante a Deus. Eu quero ser isso. Esse é o grande problema. Então eu encontrei com um homem. Talvez o problema dos gays foi que eles não encontraram um homem ainda. Só que esse homem chama-se Jesus Cristo. Esse homem chama Jesus Cristo. E então eu não tenho problema com os gays. Eu tenho problema comigo mesmo. Só que eu endereço a minha vida, coloco a minha vida, eu foco a minha vida naquilo que eu nasci para ser. Eu nasci para ser semelhante a Deus.
e a minha Bíblia diz que Deus é santo. Então não adianta o mal ficar me cutucando, como eu sei que cutuca você. E aí, ninguém é de ferro, você solta a franga, não é mesmo? Aí vai criar formatos e leis, normas, estatuto. A gente tem lei demais nesse planeta. Analise, Deus deu 10 leis para Israel. Israel pegou e multiplicou essas leis para 613. Nenhuma das 603, ela suplanta as 10. O meu grande problema é essas 10 que ele colocou. Entendeu? E aqui a gente tem mais de 18 mil leis, muito mais, aqui nesse paizinho nosso aqui, que é um continente, mas que não sabe explorar. Assim como o Brasil não sabe o que ele é. O Brasil não sabe a mensagem hoje. Quem é o Brasil? O Brasil é uma colônia de todas as grandes nações. Tanto é que o seu real custa mais do que $5, o seu real. Significa o quê? Que o melhor de você vai para a América, vai para a Europa, vai para outros países melhores do que nós. Melhores do que nós. A gente não sabe quem é. E o que a gente produz para os outros. Mas o que a palavra de Deus diz? Adianta, tá lá, adianta você ir dormir meia-noite e acordar às 3 da madrugada e comer um pão com gosto do seu sangue, pão de dores. Adianta? E ali tem a resposta, porque o Senhor dá à igreja dele, aos seus amados enquanto descansam, enquanto dormem. Eu gosto do evangelho por causa disso. Por que eu me esforço há quase 40 anos para dar fruto? E é um esforço meu, eu não deveria ser, porque a macieira não se esforça para dar maçã, a bananeira não se esforça. No tempo dela, você vai ver que ela vai florar e ela vai produzir frutos. Mas tem que estar aonde? No tronco, que é a videira. A videira chama-se Jesus Cristo. Ele falou, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, o agricultor. O dono de tudo é o meu pai. Só que ele diz, eu e ele somos um só. É simples assim. Agora, como que eu estou vivendo? Eu estou vivendo para que o agricultor, o dono, o pai, né, o dono de tudo, ele me vê como aquele que vai agora colher, seja lá trigo, arroz, cevada, milho, seja o que for. E quando ele olha, ele vê que a plantação dele está pronta para ser colhida, e ele vai encher todos os armazéns e celeiros e silos, e ele então começa a negociar o seu produto, e ele fala, valeu a pena. Deus quer fazer isso com você, cara. Deus quer fazer exatamente, entendeu? E ele vai trabalhar, ele diz, se você começar a dar fruto, eu vou trabalhar em você para você dar mais fruto ainda. Por que Paulo diz para você buscar, lá no capítulo 12 de Coríntios, diz, buscai os melhores dons, depois dele colocar todos eles ali, disponível a qualquer um de nós. Ele diz, se esforce para você ter um dom melhor. E no capítulo 13 ele vai mostrar qual é o melhor. O melhor dom, ele fala que é o amor. O Paulo vai dizer na teologia dele ali. E quem tem esse dom, ele vai produzir os frutos. Por quê? Porque o que é que glorifica? Veja o verso de número 8. Verso 8. Nisto é glorificado o Pai. Nisto o quê? Nos frutos. Deus é glorificado. A Bíblia não diz, vejam a sua boa luz. Lá no capítulo 5 de Mateus, no verso 16, diz, para que o mundo veja a tua luz, quer dizer, o teu fruto, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Agora pergunta, quem sou eu? Jesus quis saber quem era ele. E qual foi a resposta? O senhor Elias, o senhor João Batista, o senhor Jeremias, o senhor Isaías, e tudo quanto é Ias. Mas Jesus não quis esta resposta.
Essa resposta, ela é como eu gosto de dizer, é o Deus social. Para onde você se vira neste mundo, você vê imagens de Deus, de Cristo, as pessoas penduram, né, como amuleto no pescoço, né? E aí eu fico pensando, né? Você assiste a Netflix, você vai ao cinema, não é mesmo? A maioria daqueles caras estão traindo as suas mulheres, as mulheres estão traindo o seu marido, e quando você olha, ela tem um crucifixo aqui. Isso no filme que entra na sua casa. E você não repara nessas coisas. Mas alguém, o sacerdote, o pastor, o líder, o guru, seja lá o capeta que for, falou para ele que se ele comprar aquilo, e é tudo comprado, ele não saiu andando e achou, como disseram que acharam imagem aí no Rio, essas coisas todas. Não, ele comprou. Ele acreditou na fala. Interessante, né? Acredita na fala de um cara que inventou uma imagem, fez um babilaque qualquer, uma quinquilharia qualquer, um crucifixo. Até porque o crucifixo é uma aberração. Eu já falei aqui, vou repetir. Se alguém matar o seu filho, você vai pegar aquele revólver e colocar numa corrente e pendurar ele aqui? Para dizer que é por amor ao seu filho? Ah, me poupe, hein? Mas você vê a maldade da religião? Porque não está produzindo os frutos. Eu não preciso desses adereços. Eu não preciso, por quê? Porque é como o antigo presidente dizia, a verdade vos libertará. Quando você tem este livro e só este livro, não é o livro do pastor Tatá, o Lalá, não é não. Não é nenhuma que, não, tem texto da Bíblia, no livro do sacerdote, do guru e tal. Ora, se tem texto da Bíblia, e eu tenho a Bíblia, qual que é mais confiável? Lá no texto do livro que tem coisa da Bíblia, tem a cabeça do cara que escreveu aquele livro, não é mesmo? Você concorda comigo? Se for racional, você vai concordar comigo. Agora, que tem a cabeça da pessoa que escreveu esse livro, e essa cabeça é Deus. Essa é confiável, plenamente confiável. Então, querido, quando eu estou aqui advertindo você e dizendo para você quem você é, e você sabe qual fruto você está produzindo, qual é o fruto? O que você está, como está gerenciando a sua vida? Deus está sendo honrado na sua vida, no seu trabalho, na escola, onde você leciona, onde você estuda, viu? No lugar onde você mora, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa referência. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma moça, aliás, moça, já é difícil achar, e de Deus, praticamente impossível. Já falei aqui que se Jesus precisasse agora de uma virgem, se Deus precisasse de uma virgem para trazer o seu filho, ele ia cansar de andar. Ele ia se cansar de andar. Entendeu? Porque ele não ia encontrar. Alguém mentiu para ela e falou, já falei e vou tornar a dizer, uma vez minha filha, a minha neta, ela tinha hoje ela tem 21 anos. Hoje ela tem 21 anos. Entendeu? E, olha, só para você ver, vai lá na internet e procura lá, Gabi Siqueira, ou Gabriela Laranjeira. Entendeu? Estudando veterinária, ela é madrinheira, fica nas arenas aí para socorrer os caras que pulam nos cavalos lá e tal, e o negócio dela é cuidar de cavalo, de animal e tudo, essas coisas todas. Mas um dia ela falou para mim, vô, o moço que era filho do dono de uma escola de renome, aqui em Santo André, uma grande escola, eu estive lá várias vezes. Eu não vou nem dar o nome para não fazer propaganda. Ele falou que se eu sou bebê, eu falei, o que é isso?
Ela falou, boca virgem, vô. Falei, caramba, eu preciso evoluir. Bebê é boca virgem. Ah, você é bebê que nunca beijou. Agora você sabe, né? Essas que estão nas boates kiss da vida. Kiss é porque quer. Não é obrigado a ir. Quebrou tudo lá, né? 242 ou 246 mortes. Pergunta para ela se ela é bebê. Pergunta para ela. Não? E elas, quando a reportagem chega, quantos você beijou hoje? Ela fala 50, 60, 70. Quem der mais um drink para ela, ela beija. Quem der mais uma cervejinha para ela, ela beija. Entendeu? Agora precisa o quê? De frutos. O que que... Não, a raiz dessa planta que ela está podre. Está podre. Eu costumo dizer que a minha casa, a minha família, elas vão produzir o que eu e a minha mulher trazemos para ela. Eu costumo dizer que eu e minha mulher somos raiz. Ninguém olha a raiz. Quando você olha uma planta, uma árvore, você vê as flores, você vê como é esplendorosa, o esplendor dela, você vê o fruto, mas você não vê a raiz. Mas por que que elas estão daquele jeito? Porque a raiz, que é o pai e a mãe, pai e mãe, não é genitor, não é quem gerou, não. Pai e mãe, é difícil achar pai e mãe. Tem reprodutor na terra, mas pai e mãe é difícil. É a raiz que é boa e ela nutre para que quando se olhe veja os frutos. Se você estiver ligado na videira, espiritualmente falando, seus frutos serão bons. Então você não vai abrir sua boca para impropério, para blasfêmia e para palavrão. Você não vai usar seu corpo para toda essa podridão que está aí fora. E você sabe que na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua casa, essa podridão está lá. Está lá essa podridão. E as pessoas saem com essas roupas sumárias. Agora mesmo passou uma aí, ela até parou, olhou no vidro da igreja, esse negócio todo, enquanto o irmão estava cantando, olhei, né? Ela está com as roupas bem sumárias. Entendeu? Como que dizendo, disposição, mercadoria em liquidação, é um produto barato. Você acha que a Maria, mãe de Jesus, ela estava com aquele shortinho que você usa? Com aquele topless que você sai aí na rua? Não estava. Senão ela não seria escolhida. O fruto que a mãe de Jesus dava eram melhores ali de toda a Palestina. Melhor do que toda a Galileia. Melhor do que toda Nazaré. Melhor do que toda a casa dela. Então os olhos do Senhor plainou ali, parou ali, e ele falou, essa, Espírito Santo, vai lá, Gabriel, fala para ela que ela foi escolhida e vai ser aquela que vai trazer a salvação para este mundo, o meu filho. É simples assim. O que? Ela dava fruto, e ela então foi limpa, foi trabalhada para dar mais fruto ainda. E a pergunta fica, que fruto você está dando? Se você ficar chapando lá fora, se você ficar fumando todo baseado que você olha, se você ficar vivendo aí nos pagodes, nas gandeias, nos funk, você não pode dar. Você vai ser cortado e lançado fora no fogo para ser queimado. Foi o que eu li aqui. E não sou eu que produzi isso. Foi uma mente que fez tudo aquilo que para onde você se voltar,
Foi Ele quem fez. E Ele fez para o seu deleite, porque a Bíblia diz que tudo, Salmo 150 diz, tudo que existe glorifique a Deus. Você nasceu para dar glória a Deus. Você não está dando hoje, você pode mudar. Você pode mudar. Lá em Lucas, no capítulo de número 15, fala de um filho que fez como você, tudo errado. E ele então, um dia voltou e falou, eu não mereço que o meu pai me aceite de novo. Eu não espero que o meu pai me aceite de volta. Mas eu vou lá para ser um escravo, um empregado. Quando ele chegou, o pai fez uma festa. Isso é para você. O pai fez uma festa, um conclave. Chamou todo mundo e falou, vamos nos alegrar, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E lá no verso 10 do capítulo 15 de Lucas diz, a festa nos céus por você, um pecador que se arrepende. Por que você não aproveita agora? Talvez a sua vida tenha sido sem fruto. É muito triste, porque metade da minha vida eu vivi sem fruto. Minha esposa está aqui, me acompanha há 50 anos. Metade da minha vida não tinha fruto. Eu era um delinquente qualquer no mundo. Mais um dos bilhões que estão na terra. Até um dia então que eu voltei para casa. Eu decidi, é a decisão minha, porque ele só pode fazer o convite, como o irmão falou, vinde a mim, os que estão cansados, eu vos aliviarei. Aprenda de mim, sou manso e humilde de coração. Então Paulo disse, com sua boca confessares o Senhor Jesus, e no teu coração creres, serás salvo. Então convido, insisto, oro, suplico que você faça e saia dessa vida estagnada, sem fruto para você e para Deus. Fiquemos em pé e oremos. Bendito e eterno Pai, adoro o teu santo nome nessa hora e te louvo pela tua palavra. Não há nada mais que possa ser feito, Senhor. Mas o nosso intuito aqui é convencer essas pessoas com teu Espírito, para que elas saiam do estado de estagnação que estão vivendo, como Jeremias falou, como você deixa as águas vivas para ser esta poça de águas podres estagnadas. Então, em nome de Jesus, ó Pai, ajuda esta vida a se recompor, a sobressair desse estado, saltar nas próprias pernas e colocar-se em pé para ser um gigante, para viver todo o apogeu e estar, Senhor, na vida brilhante que o Senhor quer que nós sejamos. Obrigado, Pai, por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.